Olá, consciência. Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui para trazer ideias que sejam contribuição para você, para a sua vida, para você melhorar a qualidade do seu jogo. Afinal, estamos num videogame, numa realidade virtual ou numa simulação, como se queira, né? E sempre apoiado na minha experiência e na teoria, nas ideias, na pesquisa do Tom Campbell, físico americano, ex-contratado da NASA, do Departamento de Defesa, que trabalhou uma vida inteira no ramo da física, trabalhou com simulações de foguetes e mísseis e vários outros temas. Ele é um físico e trabalhava principalmente com computadores. Mas, durante toda a sua carreira profissional, em paralelo, ele manteve uma carreira de um perfil de estudo da consciência, que ele também começou lá no início, nos anos 70, com o Robert Monroe, ajudando a montar os laboratórios Monroe, que depois viraram o Instituto Monroe, na Virgínia, e para pesquisa da consciência. E ele descobriu, né, o funcionamento da realidade e traz para a gente. E eu queria comentar com vocês hoje, né, aproveitando que já tem uma quantidade razoável de pessoas, sobre a série Dark Matter. Dark Matter é matéria escura, tradução do nome equivalente em português, tem a ver com com do que o universo é feito, o nome, né? Eles põem nomes que atraiam a atenção, obviamente, né? E Dark Matter é um nome um tanto obscuro, né? Que atrai a curiosidade. Você vê o nome e você já fica interessado em saber do que se trata, vai dar pelo menos uma olhadinha. Então é uma série, está até onde eu sei no Apple TV, e muitas pessoas têm me pedido para comentar a respeito, têm ficado muito interessadas e gostariam de saber qual é a nossa opinião aqui, baseado nos conhecimentos de física quântica, física digital e consciência, o que tem a ver, né? Do que se trata. Eu vou tentar não dar muitos spoilers, obviamente, para não atrapalhar a graça de você assistirem o seriado, mas vou falar sobre o mecanismo de funcionamento das coisas, e para quem já assistiu, talvez faça mais sentido, para outros menos, mas eu vou explicar o suficiente para que faça sentido para todos. Então vou ter que dar uma preliminar sobre o que essa série trata, até anotei algumas coisas aqui para não perder. Então, Dark Matter, primeiro comentário é que vem de matéria escura. A ciência ainda hoje, né, a ciência formal, materialista, ela não sabe do que é feito o universo, ok? Parece uma afirmação chocante, né? Alguém vai achar que eu estou falando besteira, mas não estou. Se você pesquisar, né, há cerca de 20 anos atrás, a revista Science publicou uma matéria listando quais eram os temas mais relevantes, desconhecidos da ciência, ainda não confirmados, ainda não esclarecidos, né? Quais eram os mistérios da ciência. E ela ranqueou, né? Fez um pool de pessoas, é uma revista de ciência, botou pesos naquilo e ranqueou dos temas mais importantes para os temas menos importantes. E aí o que sobrou nessa lista? Eu só vou comentar os dois primeiros. O primeiro ponto é a questão que ainda não estava respondida, era do que é feito o universo. Isso já faz uns 20 anos, foi quando a revista fez não sei quantos anos acho que eram 125 anos de revista, então ela listou as 125 perguntas não respondidas. A mais importante é do que é feito o universo. E isso há 20 anos atrás não estava respondido e continua não respondido até hoje, ok? Então entenda por quê. Por conta dessa matéria escura. O que acontece? Pelas contas que se faz em relação ao funcionamento do universo, por aquilo que se vê nos telescópios, pelo tamanho do universo como ele é conhecido atualmente, estima-se que o universo tenha uma determinada massa e uma determinada energia. No fundo, massa e energia, teoricamente, mesmo materialisticamente, são equivalentes. Então tem que existir uma quantidade de massa e energia, e a massa sendo um estado diferenciado da energia, né, um estado sólido, por assim dizer. Estamos sempre falando em metáforas e com as palavras que temos para descrever.
E para que esse universo funcionasse da forma como funciona, se expandisse, como está provado que se expande a alta velocidade, os objetos, as galáxias, as estrelas ficam cada dia uma mais distante das outras, porque existe uma energia original, né, supostamente desde o Big Bang, que vem empurrando tudo isso. Mas pelas contas dos cientistas, na hora da ponta do lápis, falta muita coisa, porque a matéria identificada e a energia identificada com tudo aquilo que a gente vê não é suficiente para explicar a existência do universo e comportamento como ele se comporta. E aí eles criaram a tal da matéria escura e a tal da energia escura. Okay? Com matéria escura e energia escura, isso criou uma quantidade suficiente de massa e de energia nas equações para explicar a existência e o funcionamento do universo como ele é, de acordo com os modelos atuais, ok? Modelos materialistas. Okay? Então, dentro dos modelos materialistas, sem a massa e energia verificada pelos telescópios, só cobre 5% do funcionamento da realidade. Então precisava de 95% de mais coisas a mais que ninguém viu, que ninguém vê ainda hoje. E aí eles imaginaram, né, e criaram uma hipótese sobre a existência de matéria escura e energia escura, que era um tipo de matéria que ficou chamada escura, porque ninguém nunca viu e ninguém nunca pôde detectar. E a energia é a mesma coisa. Então é uma energia, uma matéria não detectável, que forma 95% do universo. Aquilo que a gente vê só dá 5%. Então, a realidade ela está longe de ser explicada. Então, eles inventaram essa explicação macarrônica como uma hipótese, né, para justificar a existência do universo, e ficaram buscando a matéria e a energia escura. Estão buscando há anos e continuam buscando, ninguém tocou. E o seriado chama de matéria escura porque é um tema obscuro, né? É um tema quase metafísico, e aí chama a atenção, ok? Mas não tem nada a ver em si com isto, porque o seriado, né, Dark Matter, não tem ciência, ele se baseia em alguns conceitos científicos, algumas teorias, algumas ideias, inclusive alguns nomes, como Dark Matter, e usa isso para né, dar aquele enfoque, criar um enredo, né, viável e interessante para que as pessoas assistam. Ok? Então, aí você tem o seguinte, aí você tem o que acontece nesse universo. Né? Existe uma teoria, que eu não sei se vocês conhecem, provavelmente conhecem, a teoria que justifica muito do que se fala hoje em termos de multiverso. Né? Multiverso é uma realidade onde existem vários universos parecidos com o nosso ou diferentes do nosso. Existe uma quantidade, né, mega infinita de universos, e assim, a cada átomo, a cada partícula que se comporta diferente, cria um universo material, né, diferente. Então os universos vão se multiplicando aos zilhões por segundo. Né? Então é uma teoria não muito boa, tá? Mas era a única que eles tinham. A física quântica é algo que os físicos quânticos não conseguem explicar, eles conseguem usar muito bem, né? Calculam sobre o funcionamento das coisas, criam gadgets. Né? A gente tem celulares, satélites, televisões, todos esses equipamentos que a gente tem hoje, a maior parte deles usa física quântica nos cálculos, né? Para chegar nos efeitos, nos resultados dos equipamentos que funcionem. Okay? Só que eles não sabem nada de onde que isto está se manifestando, e por que se comporta assim, e por que quando observa ou não observa, mede ou não mede aquilo. Eles têm um monte de explicações, né? E eles acreditam naquelas explicações como dogmas, porque não tem base nenhuma para acreditar, apenas a vontade de acreditar. E aí, uma das teorias que ajuda eles a poderem acreditar nessa realidade material é essa, que para cada coisa diferente que ocorre aqui nesta realidade, inclusive se um átomo vai para a direita ou para a esquerda, uma nova realidade material é criada, e tem tanto as duas realidades, a que o átomo foi para a direita, a que o átomo foi para a esquerda. Eu estou falando de forma grosseira aqui, tomando esta liberdade, porque a gente precisa conversar de uma forma simples, e não de uma forma que ninguém entenda nada. Então, se o átomo foi para a direita, o átomo foi para a esquerda, um mundo novo, um universo novo foi criado em cima
uma realidade porque esse átomo foi para a direita, esse átomo foi para a esquerda. Agora, tu imagina quantas partículas existem nesse mundo, quantas pessoas, quantas decisões, e de onde é que sai a forma de criação disso. Então, essa teoria não está para nada comprovada, o autor dela é Hugh Everett, a única coisa é que ela causa um remendo numa dúvida quântica gigantesca de como que as partículas podem estar nesses estados múltiplos e, ora, né, se consolidar, colapsar ou renderizar de um jeito, ora renderizar de outro. Né? Então eles têm uma teoria de que tudo se colapsa, tudo se renderiza em algum lugar, num espaço de dimensão maior, onde essas realidades estão contidas, elas vão se multiplicando aí ad infinito. Então, assim, não é uma teoria para nada boa, ela é muito complexa e ela não tem nenhuma comprovação. O autor é Hugh Everett, é um pensamento interessante, mas, assim, até hoje também não encontraram comprovação de nada disso. É usado como justificativa de por que as partículas se comportam como se fosse uma nuvem de probabilidades e elas podem se condensar numa direção ou na outra, porque elas estão naquele estado de superposição quântico e não são nenhuma coisa nem outra. O que nos leva também ao gato de Schrödinger, que é algo que você precisa conhecer um pouco para entender esse seriado Dark Matter. Então, estou explicando por partes. Expliquei o que era o Dark Matter, né, a matéria escura, expliquei o que era essa interpretação dos muitos mundos, aliás, ela é chamada interpretação dos muitos mundos, que geram esse multiverso de realidades, e por quê? É uma interpretação, então alguém pensou no assunto e achou que de repente assim conseguia explicar isso, não tem comprovação nenhuma. E o autor é esse Hugh Everett. E aí a questão do Schrödinger, todo mundo conhece o experimento mental do Schrödinger do gato, pode não entender, mas conhece, né? Então tem um gato numa caixa onde ele está isolado, as pessoas que estão do lado de fora não sabem se ele está vivo ou morto, porque tem um veneno que vai ser liberado dentro da caixa, o gato inicialmente está vivo, mas põe um veneno junto e põe uma partícula lá radioativa, e a hora que a partícula emitir uma radiação, ela libera um gás e mata o gato. Só que a partícula, a matéria radioativa emite, tem a probabilidade, quanto mais passa o tempo, maior a probabilidade dela emitir a partícula e matar o gato, soltando o gás venenoso. Mas não temos certeza de quando isso vai ocorrer, porque a radiação, como é um efeito de partículas, é um efeito quântico, ocorre em base em porcentagens, em estatística, né? Então pode ocorrer ou não ocorrer com tanto tempo, com tanta probabilidade. Então a gente tem esses 3 pontos. O gato de Schrödinger está lá dentro, ninguém sabe se está vivo ou morto. Então a proposta do Schrödinger para ajudar a visualizar como funciona a física quântica, como ela é estranha. Então a gente tem que imaginar que num caso desse é como se o gato estivesse tanto vivo como morto, como nenhum dos dois, num estado superposto, e que enquanto alguém não olhar, esse estado não vai se materializar. Então está supondo que o observador está do lado de fora e não tem acesso ao que está dentro da caixa. Ele, na verdade, é um experimento mental para nos explicar, para que facilite a compreensão do estado superposto da matéria quântica, mas ela também não é válida, porque se você parar para olhar a detalhe, o gato está lá, o gato é uma consciência, e o gato é também um observador, toda a consciência está observando, ele está lá dentro da caixa, vendo as paredes da caixa, vendo o veneno e vendo a partícula radioativa, né? Então o gato vai ver que alguma hora a ele usa os conceitos para criar uma trama, que atrai a atenção e mantenha você assistindo todos os capítulos lá. É o que todos os seriados fazem, né? Algo que seja interessante, alguns não conseguem, alguns conseguem. Esse até tem alguma coisa de interesse que te mantém preso ali para tentar entender aonde que o criador do seriado está querendo te levar, ok? Com aqueles conceitos que ele está apresentando, com aquela narrativa. Então, a primeira coisa é a caixa de Schrödinger. Então, existe um cientista, né,
claro, sempre tem um cientista que lida com essa física de ponta que ninguém sabe, está criando coisas, e ele cria uma caixa que é como se fosse uma grande caixa de Schrödinger, né? Uma caixa eletrônica, uma caixa paramentada, que ela isola, como se isolasse o que estivesse lá dentro deste nível de realidade de algum jeito, ok? É como se fosse uma caixa de Schrödinger tecnológica, que ninguém dá o detalhe de o que é aquilo, nem como é que ele faz aquilo. Só que ele quer transportar pessoas para este estado de multiverso, aí, de multiexistência, e permitir que elas acessem outras. Você vai descobrindo nos primeiros capítulos que o que ele está fazendo é acessando através daquela caixa mágica de Schrödinger, que ele nem dá esse nome para ela, claro, sou eu que estou dando, para facilitar a explicação, para transportar os personagens de uma realidade para outra, né, deste multiverso de realidades possíveis, e criar toda a história do enredo do filme a partir daí. Então esse é o mais básico. Então eu estou te dando, porque você no começo talvez nem entenda o que é aquilo, me demorei um pouco, né, eu mais ou menos suspeitava, mas te toma um tempo compreender o que está acontecendo ali, porque ele é muito explicado. Se ele ficar explicando muito, é uma parte do suspense que ele cria, é um seriado de suspense também, né? É ficção, é suspense, e alguns podem até encarar como terror, porque tem algumas coisas meio dark nisso, não é para criar o medo, mas acaba criando por conta do suspense que ele põe ali um pouco. Então essa parte nunca é boa, eu não considero bom, porque o medo é inimigo da sua evolução, o medo é inimigo do amor. Então quando assistir o seriado, se vier a assistir, passe essa parte, não fique absolutamente com medo de nada, nada daquilo é real, nem pode acontecer daquele jeito, né? Em princípio, e então é tudo ficção, para criar um enredo. Mas é bem interessante, porque toca na possibilidade desse multiverso, que existe, não da forma como o Hugh Everett fala, mas existe, ok? O Tom Campbell descreve a criação do multiverso nos livros dele, My Big Toe, e como isso é possível, como que a consciência chega a criar isso, né? Não tem nada a ver com esse formato de pensamento do Hugh Everett, mas existe uma multiversidade de realidades que pode ser inclusive acessada pela consciência, porque foram criadas pela consciência, estão na rede de informação da consciência e são acessíveis. Mas também não vem ao caso, não vou aprofundar nisso. Então, o que acontece? Este personagem, né, pode transitar de uma realidade para outra, e eles criam, porque assim, veja, se ele está dentro da caixa e ele é observador, e eles prestaram atenção nisso, né? O Schrödinger não lembrou que o gato podia ser um observador, mas o gato talvez não fosse considerado consciente na época do Schrödinger, né? Do Schrödinger, como queira. Mas no caso, a pessoa vai se transportar, ela vai estar dentro da caixa, ela vai estar observando o que acontece com ela. Como é que ela vai... se tem observador, já está afetando o experimento. Então eles criaram no seriado uma droga que apaga a pessoa. Então a pessoa é obrigada a pensar, a última coisa, ela toma aquela droga e antes de apagar ela pensa para qual realidade ela está querendo ir, experimentar. E no começo, claro, eles descobrem isso experimentando, e depois ele descobre que é isso que está fazendo com que ele mude de uma realidade para outra. Então ele toma a droga para apagar a percepção dele, para sair fora de órbita, mas antes de sair fora de órbita ele focaliza a mente no tipo de realidade que ele está querendo viajar. Esse é o mecanismo de funcionamento do seriado. Então, tem essa caixa de Schrödinger aí, onde ele entra, injeta uma droga, apaga ele mesmo, e antes de apagar ele pensa na realidade para a qual ele está indo. Ok? Então existe no universo esse mundo do Hugh Everett, das infinitas possibilidades de realidade, e como é que ele consegue focar com este equipamento, com essa caixa de Schrödinger, que é alimentada, sabe lá por que energia, nem como, mas ele se transporta de uma realidade para outra, ele consegue ir e voltar. Ele descobre aí como fazer esse mecanismo, e ele fica transitando e vai criando toda a confusão que ele busca, um dos personagens principais, busca solucionar. Eu não vou entrar nos detalhes do enredo para não atrapalhar, estou falando da parte da ciência do seriado. Então assim, o seriado é interessante, a ideia de ter acesso a múltiplas realidades não é para nada absurda, qualquer consciência tem acesso a todas as possibilidades da sua realidade,
tudo aquilo que você podia ter feito e fez, e podia ter feito e não fez, está guardado no banco de dados do sistema maior de consciência, segundo Tom Campbell detalha e explica, né? E que ele pesquisou. Então, todas as informações de tudo que podia ter acontecido e aconteceu, ou não aconteceu, mas podia ter acontecido, está tudo lá guardado. E daqui para frente, como nada aconteceu ainda, a gente só existe no agora, né? Daqui para frente só existem possibilidades, e todas as possibilidades que possam vir a existir estão lá guardadas. Então é um multiverso de realidades possíveis que pode inclusive ser visitado pela consciência. Ponto. Pode. Acabou-se. Não precisa da caixa de Schrödinger, basta meditação, aprofundamento na consciência que você é e desenvolver a habilidade de buscar informação no banco de dados do sistema, que antigamente alguns chamavam isso de registros acásticos, ok? Então, não é pela teoria dos muitos mundos, pela interpretação dos muitos mundos do Hugh Everett, não é pela matéria escura que não existe, não é pela caixa de Schrödinger mágica. Quer dizer, tudo isso faz parte do enredo. E você, quando assistir, vai ficar questionando isso. Você quer que o cara viaje e descubra o que tem lá e resolva os seus problemas, ou se metem mais encrencas, para ter o plot da história, para ter todo o interesse na história, ok? Então, eles utilizam alguma base científica, algumas ideias teóricas e criam uma trama que te permite viajar entre multiversos, ver o que está acontecendo com o personagem, quem que está vindo, quem que está indo, o que está causando. E o multiverso é essa multitude de possibilidades de tudo que poderia ser entre o que é e o que não é, em relação daqui para trás, e aquilo que ainda pode ser daqui para frente. Então é sobre isso que é esse seriado. Então o seriado é interessante, é muito bem feito, muito bem elaboradinho, a trama é empolgante, tem um suspense. Agora, eu achei ele, pessoalmente, você fique à vontade para dar a sua opinião, aí achei ele um pouco dark, né? Como o nome dá para ele, dark. É um pouco escuro, é um pouco negro, né? Ele mostra um ser humano realista, é a verdade, né? Um ser humano com a qualidade que tem, fazendo as escolhas que faz, e você vai vendo que logo de cara você vai ter contato principalmente com várias personalidades, uma de cada multiverso, né, deste personagem principal, e você vai provavelmente perceber que algumas são mais agradáveis e outras são menos agradáveis, sendo até bastante desagradáveis, né, e fazendo coisas que não fazem o menor sentido para um ser amoroso, para um ser positivo, né? Então, e assim, isso levando a situações delicadas, né? Mortes e assassinatos, isso e aquilo. Então, tem toda uma trama, né? Tem né, alguma conspiração ali no meio da empresa que ajudou a criar num dos universos aquela máquina de transporte. Então, assim, isso tudo acaba sendo um pouco pesado, né? E algumas das realidades às quais ele encontra estão em estado calamitoso, né? Não são todas. Algumas estão iguais, similares, outras estão melhores, outras estão piores, umas estão horríveis, né? Então, assim, eu acabei de publicar aqui um trailer do personagem saindo da caixa e olhando para fora, né? É um trailer da própria Apple TV que eu compartilhei aqui. Tem um site deles, eu entrei pelo TikTok, baixei o vídeo e compartilhei aqui. Não sei se tem no Instagram, é possível que tenha também, mas eu compartilhei o vídeo aqui. E ele está saindo da caixa e olhando e vendo parece que o sol está fora do lugar, parece que a cidade onde ele vive, que eu não lembro qual era agora, eu acho que é Chicago, e está tomada pelo gelo, como se fosse uma nova idade do gelo, alguma coisa assim. Então, assim, no fundo, pesa um ambiente meio dark, não é um seriado daqueles que vem um futuro positivo, fantástico, é um seriado pesado, baseado talvez na narrativa da nossa situação mundial atual, que não anda lá grandes coisas e as pessoas ficam meio negativas. Seja lá o que for, de novo, meu alerta vai sempre para o seguinte: não se deixe ficar com medo, aquilo é uma ideia de ficção sobre o que seria experimentar estas realidades. Não existem, eu tomo muito cuidado de dizer que não é e não há e não existe aqui, porque tudo é possível, né? Mas no geral, essas realidades, ela não é que em cada realidade dela existe uma pessoa igual você vivendo alguma coisa, situação diferente lá. Existe os dados, um filme 3D, igualzinho esse que você está experimentando aqui, de como seria viver aquilo.
Mas é só um filme, se ninguém vê, se ninguém participar, se ninguém optar por ele, ele não vai acontecer. Então, você quando visita uma outra realidade, experimenta uma outra dessas realidades alternativas, você pode experimentar seu próprio personagem ou de outro naquela realidade como ela estaria acontecendo se estivesse ocorrendo. Mas se ela é uma opção que não foi escolhida, ela não ocorreu e ela não vai ocorrer. E se é uma opção de futuro, ainda pode vir a ocorrer dentre todas as que estão lá e você não tem certeza disso. Umas têm mais probabilidade, outras têm menos probabilidade. Então, é isso que, de qualquer forma, o sumo do negócio que é interessante é você perceber que isso tem um fundamento real, não naquelas ideias que eles fundamentam ali, mas na formação da realidade. Você tem visto, provavelmente, né? Eu não fiz ainda nenhum comentário direto sobre isso, mas saiu em todas as mídias aqui do país, todas, absolutamente, é G1 da Globo, é Folha, UOL, BBC, todas as mídias, né? Algumas maiores, algumas menores, né? Em vários sites na internet, tem gente falando, olha, eu sabia, e tem gente falando, nossa, esse cara não vale nada, o Tom não é físico, ele não existe, o trabalho dele é fictício, é fake. Escuta, o trabalho do Tom está lá, está descrito em My Big Tour, uma trilogia de livros que já existe desde 2003, quando ele publicou, ok? Finalizou e publicou. Em 2017, ele fechou um trabalho, um artigo científico, com outros 2 cientistas que assinaram, 2 ou 3, não tenho certeza, um artigo científico que foi registrado no Jornal dos Fundamentos Quânticos, Journal of Quantum Foundations, Journal of the Quantum Foundations, Jornal dos Fundamentos Quânticos. Não existe essa tradução, eu estou fazendo para você, mas é um jornal internacional de ciência e o artigo está lá publicado. E aí está proposto, se o artigo fosse considerado impossível, ou se fosse feito por alguém que não tivesse uma base, né, que não tivesse minimamente condições, não tivesse escrito adequadamente, se não fossem cientistas físicos escrevendo, se fossem fake, sabe, se eu, Josézinho da Silva, resolver escrever um jornal, um negócio, um artigo e publicar lá, eles vão procurar saber quem eu sou e vão rejeitar. Então, o fato de existir um artigo científico publicado, né, implica em que o Tom é um físico, é real, e que tem outros cientistas assinando com ele, que são reais, que são reconhecidos, que se for num cartório vão ter as suas assinaturas reconhecidas, e foi aceito, né? Houve uma interação, ele fez alguma proposta, pediram alguns detalhes a mais, algumas coisas, e foi publicado. Então está lá, assistido, visto e lido por milhares de pessoas a esta altura, né, do ramo da ciência. Então existe esse artigo científico desde 2017. Os experimentos são fáceis de fazer, são 5 experimentos propostos para evidenciar que a realidade é virtual, que se trata de uma simulação. O nome do artigo, inclusive, é On Testing the Theory Simulation, the Simulation Theory, ou seja, testando a teoria da simulação, ok? Porque é uma teoria completa, tem My Big Tour, está escrita, se baseia em duas hipóteses, é inteligível por qualquer ser humano, não é um livro para cientistas, e ele mostra a partir de duas hipóteses, uma a existência da consciência, outra a existência da evolução, e como a consciência pode começar do zero e evoluir e criar tudo que criou. Então você consegue chegar nisso. E a proposta dos experimentos é testar, fazer experimentos, obrigar a fonte a se comportar de determinado jeito, a fonte de tudo, do processo, da realidade, e conseguir fazer previsões sobre o que vai acontecer, porque sabemos, se você faz um experimento, você não sabe o que vai dar, ok? Mas no caso, a gente tem condições de evidenciar que vai dar isso ou que vai aquilo pela forma como o experimento foi armado, porque você vai forçar a realidade a se comportar e ser renderizada de um jeito ou de outro. Então são experimentos que envolvem física quântica, bastante complexos, mas que são inteligíveis, complexos de executar. Demorou bastante para executar, e o primeiro experimento ficou pronto recentemente, do começo do ano para cá. Quando eu estive lá em fevereiro, estavam começando a dar os resultados, o Tom já estava muito feliz com aquilo,
e encerrou o primeiro experimento, estava sendo feito em 2 universidades, e foi positivo, foi exatamente o que ele esperava. E ele tem mais outros 4 experimentos mais complexos, alguns dos quais eu pus um vídeo dele mesmo aqui descrevendo o que ele espera desses experimentos, como é que ele vai colocar a fonte de criação da realidade entre a cruz e a espada, por assim dizer, para forçar a entregar resultados que ele vai conseguir prever, né? Então tem mais experimentos que vão entrar em andamento, assim que, né, tenha conseguido, porque foi difícil, não pense que foi fácil. Nenhum laboratório quer fazer experimentos ou vai ajudar você a fazer experimentos que envolvam conclusões sobre a consciência e a realidade virtual, né? Agora eles podem querer fazer, porque uma vez que está feito o primeiro experimento e que ele deu resultado, vai incomodar muita gente, como já incomodou. A gente tem várias pessoas aqui de alguns canais brasileiros, como todas as mídias divulgaram a notícia do andamento dos experimentos, veio um ruído muito grande, veio um monte de gente falar abóbora, como eu disse, que o tom era fake, que as ideias eram fake, que aquilo não tinha sentido nenhum. Não faz sentido nenhum para quem tem o dogma materialista, que acredita que são bloquinhos de matéria construindo a realidade, para quem está acostumado a vender o seu peixe do jeito que vende, né? E isso fica incomodado, né? Se sente ameaçado e na necessidade de agredir os outros. Não precisa ninguém agredir o Tom, e eu não vou responder agressão nenhuma, não vale a pena, o Tom também não vai. Assim, cada um pense o que quiser, né? Quando o resultado do experimento sai, ou eles são favoráveis numa direção, ou favoráveis na outra, ou são inconclusivos. E os experimentos é que vão dizer, não é o Zezinho da esquina dizer que o Tom é fake, que vai tornar o Tom fake, nem o trabalho dele fake. Ok? Então ele pode espernear à vontade, aproveita para espernear enquanto todos os experimentos não deram resultado, que aí ele tem tempo para espernear bastante. O Einstein, né, eu não estou necessariamente comparando o Tom ao Einstein, mas o exemplo é digno de nota porque todo mundo conhece o Einstein. Até hoje tem resultados de experimento de ideias do Einstein que não podiam fazer na época, que estão fazendo agora com a nova tecnologia e que estão provando pontos que ele dizia que deveriam funcionar de determinada forma e que realmente funcionam quando você põe a teste. O primeiro deles, que, né, todo mundo tirava sarro do Einstein, xingava ele pelas costas, tirava sarro, faziam ele de palhaço, até que o primeiro experimento foi feito provando que a gravidade do Sol curvava os raios de luz que até então só caminhavam em linha reta. Como é que ele provou isso? Botando um observador, um telescópio, na direção de um eclipse lunar e mostrando que você conseguia ver estrelas que estavam atrás do Sol, porque a luz saía de lá da estrela de trás do Sol, fazia a curva em volta do Sol e vinha para a Terra. Então você via a estrela antes da hora, porque o Sol está se deslocando na frente da estrela e antes do Sol sair da frente da estrela você já estava vendo ela, porque a luz estava fazendo a curva, né? É que nem aquela espingarda de dar tiro em curva. A luz faz curva quando passa por um campo de gravidade. Então, o Einstein, como conclusão das teorias dele, uma das conclusões era que a luz poderia curvar no campo de gravidade. E isso foi comprovado. E quando foi comprovado, todos aqueles caras que tiravam sarro, faziam brincadeira, né, e criticavam o Einstein foram todos para o esquecimento, porque só falaram bosta, porque só falaram besteira. Em vez de ficar quieto e falar, olha, eu não ponho muita fé, mas vamos esperar ver o que o experimento diz. Não, o experimento é fake, o experimento isso, o experimento aquilo. Olha, a hora que o resultado do experimento for mostrado, que o experimento foi bem feito, direito, dentro de uma universidade, com o mando figurino, feito com os equipamentos corretos, do jeito correto, e deu resultado, né, aí morreu, né? E é o seguinte, agora que fez um experimento, periga também de outras universidades que não queriam mexer com isso, tentar fazer os experimentos para provar que foram mal feitos. Tudo bem, por favor, vão lá e façam, né? Quanto mais gente fizer o experimento, ou vão descobrir que foram mal feitos não foram bem feitos e não deu o resultado esperado, ou vão confirmar e aí vai ficar todo mundo com a cara, né? Com aquela cara, com o queixo caído, né? Então façam.
né? A provocação está feita. Ninguém faz o experimento para não incomodar, mas alguém fez o experimento agora e já está incomodando muita gente. Então tem vários desses físicos PhDs materialistas aí da internet falando bosta, tudo bem. Falar bosta é livre, ok? Pensar bosta é livre também. Mas um dia vai ter suas consequências, né? Que como aconteceu com o pessoal que criticava o Einstein, foram todos para o esquecimento, por ser pouco... Bastava ser neutro. Olha, fala assim, esse experimento eu não sei, não ponho muita fé, mas é um experimento, vai ser feito e o resultado vai mostrar o que quer que mostre. E a gente vai avaliar o resultado. Pronto, não precisa xingar ninguém, não precisa ofender ninguém. Não perca seu tempo fazendo isso, porque, sabe, minimiza a qualidade do seu trabalho. Então é isso, gente. Eu queria comentar sobre o Dark Matter, queria comentar sobre esses experimentos e também vou lembrar agora que esses experimentos vão ser discutidos. Vai ter um grupo de cientistas num simpósio agora em Huntsville, que é a cidade sede da NASA, onde os alemães foram lá primeiro para montar os primeiros foguetes. A teoria toda, desenvolver aquilo tudo, tem campos de teste e tudo mais lá. O Von Braun foi para Huntsville. Então é uma cidade tecnológica no Alabama, que não é conhecida por tecnologia, mas essa é uma cidade tecnológica onde o Tom vive, né? Ele vive lá por acidente, já que ele é um físico fake, ele nem existe, mas ele vive lá em Huntsville, no Alabama, porque ele trabalhava com a NASA, com o Departamento de Defesa, prestava serviço para todos eles. E é por isso que ele morava lá, né? E mora lá até hoje, já se aposentou, já saiu da área da física ativa, né? Como funcionário de empresa, mas ele viveu lá e continua vivendo lá em Huntsville, que é uma sede da NASA, e tem um museu, um parque da NASA lá também, tem aquele centro para cadetes. Então é uma cidade tecnológica. E vai ter esse simpósio com vários cientistas, o Stefan Schwartz, o Paul Citarella do Instituto Monroe, o Thomas Bruff do Instituto IONS, né, o Instituto de Ciências Noéticas, o Donald Hoffman, que é um cientista cognitivo, também chegou à conclusão de que a realidade praticamente é virtual, que nós somos consciência, estudando matematicamente a teoria da evolução. Então é um campo completamente diferente. Então assim, temos agora também uma palestrante, uma mulher, acabou de confirmar a participação, a Cláudia Weiss, que é também do Instituto Noético. O Instituto Noético vai estar participando com 2 cientistas lá, um presidente, que é o Thomas Bruff, e ela, que também tem um alto cargo lá no Instituto Noético. Então, assim, vai ser uma conferência de ciências e de prática. O Instituto Monroe vai estar lá com todos os seus equipamentos, aquelas camas, os áudios, pessoal, para ajudar você a experimentar a consciência. Tem várias atividades, não é um negócio só parado, não é só assistir palestra, vão ser poucas palestras, muita interação com os cientistas, mesas de discussão, interação uns com os outros, muita prática, meditação, Parque do Tom, binaurais, né? O Instituto Monroe vai estar lá durante todos os dias com vários equipamentos para que você se programe e faça suas experiências também pessoais, né? Vão ter artistas, vai ter música. Então é um negócio assim multidisciplinar, muito bacana, chamado Portal para o Futuro, a Unificação da Ciência e da Consciência. E o motivo disso estar sendo feito dessa forma e com esse nome é porque o Tom explica, né, em especial no vídeo Breakthrough, Avanço Radical, está traduzido para o português aqui no Instagram ou no nosso YouTube, o original em inglês dele, que essa mudança de perspectiva da humanidade, quando começar a prestar atenção, porque a ciência mostrar que a realidade é baseada em uma criação por dados, por informação, é uma simulação, é uma realidade virtual, vai mudar a perspectiva do ser humano, percebendo que ele é a consciência que pilota e não o corpo que ele pilota. Okay? A consciência que faz a pilotagem do corpo, do avatar, e não do corpo. Então, à medida que isso vier à tona e for chamada a atenção sobre isso, e que as pessoas passarem a olhar, analisar, estudar e se aprofundar, né, vai ser um despertar, vai ajudar a provocar um despertar maior. E esse simpósio, né, busca eliminar essa separação que existe hoje entre ciência e consciência.
Por que que a ciência não pode dar um passo de confiança adiante, como já vários cientistas que estão participando estão dando essa demonstração, de que a consciência é fundamental e a nossa realidade é derivada, e basta estudar isso com cuidado, que vai perceber que esse é o funcionamento da realidade. Então, quem puder, participe. Lembro ainda que tem um desconto de $100 para os brasileiros, que a gente combinou lá, eu faço parte do time que está ajudando a organizar. Eu falei, olha pessoal, para nós fica muito pesado o custo desse deslocamento, então está sendo dado, você basta digitar lá Brasil, no local do ingresso lá, esse código de cupom, Brasil, com S, tá? E aí você tem automaticamente R$100 de desconto. Obviamente estou falando isso em português, nenhum americano está vendo, então o objetivo é direcionar isto para os brasileiros, para facilitar a participação dos brasileiros que se interessarem, ok? Se interessarem por tudo isso, por prática, por experimentação, por interação, por expansão da consciência, por ciência, né, para isso ser tratado de maneira séria e com muita interatividade, com muitas práticas, com muita arte. Então é um seminário, um simpósio multidisciplinar e altamente interativo, de verdade, e com várias oportunidades para você experimentar, inclusive fazer yoga, né, meditação guiada, vai ter de tudo lá, do que é importante, né? Tem alguns equipamentos, tem um conhecido do Tom lá que está levando uns equipamentos para as pessoas experimentarem, eu acho que é o David Chartrand. Ele criou um equipamento, ele é empresário dessa área de videogame, e criou um equipamento que você consegue controlar alguns resultados do videogame com a mente, com a intenção. Então é algo muito interessante, algo de ponta. Tem um outro que está indo lá levando um equipamento que põe sensores na testa e que você consegue gerar música com as suas ondas cerebrais. Então assim, é realmente algo fora da curva, e eu não estaria falando isso, eu não venho aqui para ficar insistindo nada com ninguém, a decisão vai ser sempre sua, mas eu estou descrevendo que é uma oportunidade de estarmos aí na crista da onda dessa mudança mundial que pode vir a ocorrer fruto desse despertar. E esse seminário, esse simpósio, tem a intenção de que os participantes, tanto os oradores, né, todas as pessoas que vão estar lá, ajudando a criar essa egrégora, essa consciência coletiva, né, ajudem a mudar o mundo efetivamente, tendo um impacto maior que apenas aquele individual que cada um de nós tem, né? A gente sabe que para mudar o mundo, você tem que buscar mudar a si mesmo. É a melhor e única forma, em geral, de você impactar no mundo. Mas atraindo a atenção para esse tema da consciência e da relevância dela com cientistas de renome, isso também pode ajudar a causar um impacto significativo, e é o que estamos todos, o Tom e quem o está ajudando, eu incluso, a May, né? É um grupo de 5 pessoas aí diretamente trabalhando nesse simpósio, eu sou uma delas. Então, estou falando aqui com consciência do que estou dizendo, eu sei exatamente o que está por trás disso, o que está planejado lá, quem que está envolvido, quem vão ser estas pessoas. Mas tem várias publicações minhas aqui, principalmente no site em inglês, descrevendo esse simpósio aí. Então vai ser um negócio da hora mesmo, e eu fico extremamente feliz de poder estar participando disso nesse momento. Tá bom? É em 29 de setembro, vai até o dia 4 de setembro, 4 de outubro, né? Começa 29 de setembro e vai até 4 de outubro em Huntsville, Alabama, Estados Unidos. Quem puder ir, puder participar. Quem se interessar e quiser dar só uma olhada para ver o que está rolando lá, olha o descritivo, www.doorway to the future, portal para o futuro. Está aqui eu deixo nos comentários também depois. Tem várias coisas aqui que eu posto que tem isso, né? doorwaytothefuture.com. Aí você entra, tem todo o descritivo lá, e se resolver comprar os tickets, experimenta lá o ticket, o bônus Brasil, o código, que dá $100 de desconto, tá bom? E você pode tentar rachar hotel, essas coisas. Existe um grupo de interação, onde tem pessoas lá que já estão com reservas feitas, e você pode conversar com eles assim que você se interesse pelo negócio e compre os tickets. Eu te incluo num grupo de bate-papo, onde você pode trocar ideia com as pessoas e verificar se tem alguém interessado em dividir. Tem 2 ou 3 pessoas lá pendentes que se ofereceram e estão aguardando resposta, porque muitas já vão lá, já reservam e já entram lá, e em vez de fazer a reserva depois, né?
Já compra o ticket e já faz a reserva do hotel. Mas tem essa opção também, tá bom? Bom, é isso aí, gente. Então, esse é o Dark Matter. É interessante, é meio, né? É meio dark, mas é bem interessante. Trata de multiverso, da existência de material de muitos seres similares a você em realidades diferentes que experimentaram vidas diferentes. É disso que esse Dark Matter trata, tá bom? Então tem um fundo de verdade, tem muita especulação na ciência da criação daquilo, mas é interessante na sua forma, só é meio de suspense, então cuidado para não sentir medo, porque não vale a pena. Medo é oposto à evolução, tá bom? Bom dia para vocês, bom fim de semana.